de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. São perguntas que falam sobre a nossa identificação dentro do passado, do presente e do futuro. A pergunta passada tenta descobrir de onde a gente veio, qual é a nossa origem, quem nós somos a partir do passado. A segunda pergunta fala do presente e tenta descobrir quem nós somos agora. Qual é a nossa identidade, o que é que nos define, qual é o nosso lugar e propósito no mundo. A terceira pergunta é futura e pergunta sobre o nosso destino. Para onde vamos? Qual é o objetivo, qual é a razão? A nossa pulsão de vida nos leva para que destino, para que alvo, para que objetivo? Quando perguntamos de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, nós estamos tentando encontrar identidade de uma perspectiva passada, de uma perspectiva presente, de uma perspectiva futura. Se nós fizermos a mesma pergunta no nível cósmico, o que é que a gente encontra como resposta? Se nós perguntarmos de onde tudo veio, se nós perguntarmos o que é que esse mundo é, e se nós perguntarmos para onde tudo vai, a gente muda a nossa pergunta e sai do horizonte pessoal acerca simplesmente de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e nós começamos a olhar para algo muito maior. Nós olhamos para nós como parte de um todo, de um universo, de uma realidade, de uma criação, a qual nós tentamos encontrar identidade no passado, no presente e no futuro. O mundo sem Deus tenta dar respostas para essas perguntas. Em um nível cósmico, o passado é sempre definido pelo acaso. Havia todo o universo condensado, que então, por algum motivo que ninguém sabe o qual, tudo se expandiu, e então, a partir do passar do tempo, a vida surgiu não através de um planejador, mas simplesmente porque houve um resfriamento dos astros, houve um caldo primordial entre as rochas, a primeira proteína, os animais foram surgindo e as espécies foram se adaptando através de um processo cego e lento de mutação e adaptação, até chegarmos onde estamos hoje. Não há projetista, não há criador, não há designer, há pura e simplesmente o acaso, o nada. Não há propósito anterior. O presente acaba sendo definido pelos deuses do nosso tempo. O que o mundo é vai depender daquilo que se adora. E os homens que idolatram o poder vão interpretar toda a realidade como um jogo de vitórias e derrotas. Aqueles que idolatram os prazeres vão interpretar a vida como nada mais do que uma oportunidade de satisfazer os desejos físicos e as vontades táteis. Aqueles que idolatram os recursos não vão ver a vida como nada mais do que um meio de acumular o máximo que nós pudermos. Aquilo que se adora molda a forma como se vive a vida. O Deus que nós colocamos acima do destino cósmico é aquilo que justifica o que o mundo é e como nós vivemos. O futuro, então, é definido nos termos das utopias políticas, dos reinos da liberdade, das utopias econômicas, das utopias tecnológicas, das utopias biológicas e transhumanistas, onde o homem vence a morte com as criogenias, onde o homem vence a escassez com o comunismo, onde o homem vence as prisões e as amarras sociais através de qualquer anarquia que seja projetada no futuro. Os homens projetam um milênio, então, no futuro. Se o cristianismo tenta dar essas respostas, que respostas a gente encontra? De onde o mundo veio? De onde tudo veio? O que é que o mundo é? Para onde o mundo vai? Oscar Cullmann, um teólogo luterano do fim do século XX, escreveu um grande clássico chamado Cristo e o Tempo. E ele diz que a salvação cristã está vinculada a um processo de tempo contínuo que abrange o passado, o presente e o futuro. A salvação cristã, a redenção que nós encontramos em Cristo Jesus, afeta o tempo. Afeta o modo como nós interpretamos a temporalidade. Afeta o modo como nós interpretamos o significado do passado, o significado do presente e o significado do futuro. Não só do nosso, como pessoas que olham para o fluxo da própria vida, para a narrativa da nossa própria história, identificamos momentos passados e futuros e então ressignificamos isso a partir do Evangelho. Não, muito mais do que isso. A pregação cristã
É uma mensagem que dá um novo significado para todo o nosso observar da eternidade passada, para todo o nosso observar da eternidade futura e para todo o nosso observar do tempo presente. O fim de Hebreus capítulo 9 nos mostra como a redenção em Cristo Jesus é o centro de todo o passado, presente e futuro desse universo. E de onde o mundo veio, o que o mundo é, para onde o mundo vai, a resposta está contida na obra de redenção de Cristo Jesus. As respostas do mundo não chegam a arranhar a casca da grandeza que é termos um universo que converge inteiramente na pessoa de Jesus. Se você ler comigo Hebreus capítulo 9, a partir do verso 25, indo até o verso 28, nós leremos o seguinte: Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Esse texto a gente pode encontrar uma divisão muito clara de passado, presente e futuro. O passado está no verso 25 e na primeira metade do verso 26. O presente está na segunda metade do verso 26 e o futuro dos versos 27 e 28. A gente vai olhar para essas três manifestações da graça redentora de Cristo Jesus na história. Primeiro, a gente vai olhar para Jesus no passado e vamos olhar como ele é o redentor desde a eternidade. A gente vai olhar isso no verso 25 e na primeira metade do verso 26, onde lemos que ele não entrou. E lembra que a gente está nessa discussão sobre o santuário, sobre Jesus que não entrou no Santo dos Santos humano, como falamos domingo passado, mas que entrou no santuário eterno. Ele não entrou no santuário para oferecer a si mesmo muitas vezes. Lembra, ele vai dizer, que o sumo sacerdote entrava todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Todo ano ele tinha que levar o sangue de outra pessoa, de outro animal no caso, e então sacrificar aquele animal para conseguir redenção. Todo ano tinha festa de aniversário do pecado. Todo ano ele tinha que ir lá e sacrificar para que eles encontrassem redenção. Jesus não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Ele está dizendo, Jesus só precisou se oferecer uma vez, porque o seu sangue é superior ao sangue do antigo pacto. Nós vamos olhar para esse aspecto do sacrifício único, de uma vez por todas, de Jesus, no nosso próximo sermão em Hebreus. Mas ele diz que, se fosse assim, se Jesus precisasse se oferecer todo ano como sacrifício, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Eu quero que você pegue comigo essa expressão, desde a fundação do mundo. Porque o argumento do autor aos Hebreus é muito sutil, mas é muito intrigante. Ele diz, olha, o sacerdote tinha que entrar toda vez. Todo ano ele estava lá, se sacrificando, entregando sacrifício de animal. Todo ano. Jesus não fez isso. Jesus fez uma vez só. Se Jesus tivesse que entrar todo ano, Jesus ia ter que estar entrando faz tempo. Jesus teria que estar entrando todo ano, meu irmão, desde a fundação do mundo. Peraí, mas desde a fundação do mundo por quê? Jesus ia ter que estar entrando no santuário, se sacrificando todos os anos desde a fundação do mundo? Quando é essa fundação do mundo? Essa expressão, desde a fundação do mundo, é uma expressão muito interessante. Pode significar tanto o período primeiro da criação, quando o mundo foi criado, como pode falar da própria eternidade passada, desde os tempos imemoriais antes da criação de tudo. Geralmente, quando o autor bíblico deseja deixar claro que está falando da eternidade passada, ele fala desde antes da criação do mundo, desde antes da fundação do mundo. A gente tem vários textos bíblicos que usam essa expressão para falar da obra de Jesus, como algo que aconteceu desde antes da fundação do mundo. Como a obra de Jesus sendo algo que não foi realizada unicamente no tempo presente, mas uma obra de Jesus que foi manifesta no tempo presente, de um cordeiro que foi entregue desde a antiguidade.
Quando ele fala desde a fundação do mundo, se referindo a um tempo passado, talvez da eternidade passada, o que ele está dizendo é que Jesus já era o nosso sacrifício, escute bem, ele já era o nosso redentor antes da encarnação. Ele já era o redentor do mundo antes de nascer do ventre de Maria. Ele já era o redentor do mundo antes de ser profetizado pelos profetas. Ele já era o redentor do mundo antes da promessa de que viria a descendência da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ele já era o redentor do mundo antes do pecado de Adão. Ele já era o redentor do mundo antes da criação, desde a fundação do mundo. Ele precisaria estar se entregando em sacrifício, porque desde a criação do mundo, ele é o redentor escolhido. Jesus, então, não se manifesta como um tipo de plano B. A obra de Jesus em nos salvar não surgiu como uma contingência, como um plano de segurança, como um airbag de Deus. E as coisas não funcionaram, Deus tinha um plano, Deus desejava uma coisa e Adão estragou tudo. E porque Adão estragou tudo, Deus teve que dar um jeito. E qual foi o jeito de Deus? Meu irmão, o negócio agora é ter que morrer. É isso aí, mandando o filho. O filho não era um segundo plano. O filho não era uma contingência. Ele não era uma segurança. Ele não era uma rede de proteção. Ele não era o se tudo der errado. Jesus era o plano desde o princípio. Porque Jesus era o redentor desde o princípio. Porque desde a eternidade passada, o filho já era a redenção do seu povo. Basta nós lermos vários textos bíblicos que falam exatamente a mesma coisa. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz: não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos a favor de vocês. Deus manifestou esse relacionamento com o seu filho, um relacionamento de redenção desde antes da fundação do mundo. Ainda que essa redenção tivesse se manifestado no tempo, há 2000 anos, na cruz, mas essa redenção já tinha sido manifesta antes da criação, antes do haja luz, antes do universo existir, já existia o Redentor. Já existia o plano de redenção. Apocalipse 13:8 diz: e ela, a besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Veja, havia um livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ainda não havia sido feito nada. Não havia criação, não havia Adão, não havia Eva, não havia pecado, não havia mundo, universo, galáxias, e já havia o nosso Redentor, já havia o Cordeiro que seria morto. Efésios 1:4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes de existir pecado, antes de qualquer outra coisa, nós já estávamos escolhidos no plano eterno de Deus. Mateus 25:34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O reino de Deus está preparado para nós desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação, desde a eternidade passada. João 17:24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O amor do Pai ao seu Filho, em redenção ao seu povo, já se manifesta desde antes da criação. Por que é que ele teria que morrer muitas vezes? Desde a eternidade, desde a fundação do mundo, se ele tivesse que morrer todo ano como sacerdote, fazia seus sacrifícios. Porque ele é o Redentor desde antes da fundação do mundo. Porque ele é o Cordeiro que redime o seu povo antes do seu povo ter pecado. Antes de Adão pecar. Antes dos homens trocarem os pés pelas mãos. Antes de nós destruirmos a nossa vida com o pecado, com o desleixo,
com a falta de interesse pelas coisas de Deus. Antes da nossa rebelião, ele já era o nosso Redentor. Uma coisa que me constrange profundamente nas minhas próprias lutas contra o pecado, na minha própria batalha para permanecer na fé, é que Deus sabia os pecados que eu cometeria depois de ser salvo. E ainda assim ele morreu por mim. Alguns de vocês, maridos e esposas, não casariam se soubessem as coisas que passariam depois de casar. Alguns de vocês, pais, não teriam filhos se soubessem antes o que iam ter que sacrificar pelas crianças. Muitas vezes a gente voltaria atrás se soubesse o que ia ter que passar à frente. Jesus conhecia cada um dos pecados que você ainda ia cometer. Ele sabia todos os erros que você ia cometer ao longo da sua vida. Ele sabia que tarde, muito tarde, você o amaria. E ainda assim, ele já era seu Redentor. O que é que caracteriza, meus irmãos, o passado? O que é que caracteriza a eternidade passada? De onde o mundo veio? Quando você olha para trás, o que é que você vê? Temos desde o início redenção. Temos desde o início sacrifício. Temos desde o início um Cristo que se coloca como a paga do nosso pecado a Deus. Jesus apareceu na história justamente para manifestar uma realidade que já era verdadeira no mundo espiritual desde a eternidade. Ele não se tornou o nosso Salvador, ele manifestou no tempo aquilo que ele sempre foi, o Redentor do seu povo. De onde eu vim? De onde o mundo veio? Nós viemos de um projeto de redenção. De onde o mundo veio? O mundo veio para ser redimido por Cristo. Cristo sempre foi o plano maravilhoso de Deus para a história. A cruz sempre foi o projeto de Deus para o mundo. A glória eterna nos céus sempre foi o projeto de Deus para a nossa salvação. Ele poderia nos ter criado já no estado de céu. Ora, Deus vai fazer isso no futuro, ele poderia ter feito no começo. A gente já nascia sem pecado. A gente já nascia impecável, revestidos na natureza divina, nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém. Já podia começar ali, certo? Começava, já dava o ponto de partida lá. Mas o plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus era consumar na história a realidade que já vem da eternidade passada. Nós temos em Cristo Jesus a nossa redenção. Porque a redenção é nada mais do que a consumação da grandeza de algo que Jesus sempre foi. A aplicação da redenção na sua vida é toda a realidade que já era manifesta na eternidade passada, se consumando e sendo derramada sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração. A salvação, encontrar Jesus, ser regenerado, ser justificado, nada disso é nada mais do que, pode ser considerado como nada mais do que um mero assentimento intelectual às coisas da fé, como simplesmente mudar de religião, aparecer numa igreja num domingo à noite. Ser salvo é receber sobre si a consumação da história, a consumação de toda a eternidade. Ele sempre foi o Redentor e ele manifesta isso sobre as nossas vidas. Isso é grande, meu irmão. Isso é um negócio maravilhoso, porque nós vivemos na fé a consumação da personalidade, do caráter do próprio Cristo sobre o seu povo. Por isso que no presente nós encontramos a mesma coisa. No presente, Jesus no presente se manifesta como o Redentor neste fim dos tempos. Se você ler comigo a segunda metade do verso 26, diz: agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Perceba que ele diz: ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou no seu sacrifício. Quando nós lemos na Escritura sobre o fim dos tempos, nós imaginamos sempre algo muito futuro, não é? Geralmente a gente calcula que alguma desgraça moral presente representa a chegada do fim dos tempos. Então o pessoal começa a usar saias mais curtas, é o fim dos tempos, né? O povo começa, sei lá, a usar tatuagem, é o fim dos tempos. O pessoal começa a ouvir K-pop, né? O fim dos tempos, né? O povo assiste dorama e acabou, né? E tal. Os machos viciados em anime, meu Deus, né? Pokémon, né? É o fim dos tempos, né? Aí a gente vê guerras e rumores de guerras. Irã, Estados Unidos, o povo morrendo, Terceira Guerra Mundial, polvorosa no Twitter, e o pessoal, não, agora é o fim dos tempos. Agora está chegando o fim dos tempos. Agora vai acabar tudo. Meu irmão, a gente está no fim dos tempos desde a manifestação da morte de Cristo. Está acabando, está subindo os créditos desde que Jesus morreu. A pedra já acertou os pés da estátua. Nós estamos entre o impacto e a queda.
Nós estamos numa grande câmera lenta, onde os reinos desse mundo já estão ruindo. Tudo está caindo e nós estamos num grande slow motion, apenas vendo a queda e a derrocada desses reinos. Jesus já manifestou o fim dos tempos. Nós já estamos no Apocalipse, nós já estamos na escatologia, nós já estamos no fim de todas as coisas. Isso se manifestou quando Jesus vem. A escatologia já está acontecendo. Nós já estamos no fim do filme. 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora. 1 Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Está tudo acabando, meu irmão. Já é o fim de tudo. As coisas estão se encerrando. Jesus veio para começar o nosso estado presente de término. Ele veio para começar o fim. Ele manifestou na sua morte o final de todas as coisas. O que é que marca o tempo presente? Quando nós perguntamos o que é que esse mundo é, nós vemos uma existência marcada pelo fim através da redenção. Quando Jesus morre na cruz, ele dá início ao fim de tudo através de sua obra redentora. Jesus vem na plenitude, na completude do plano eterno do tempo de Deus. Gálatas 4,4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ele veio em um tempo que estava escrito nas estrelas. Ele veio num tempo que já estava manifesto na história do mundo. Houve uma plenitude, uma completude, um estabelecimento final do tempo de Deus para a história. E quando isso se manifestou, quando bateu o relógio, quando chegamos então no ponteiro certo, Deus manifesta a sua redenção através de Cristo Jesus em nosso favor e dá início ao fim de tudo. Vivemos em um mundo marcado pelo término, pela brevidade. Está tudo acabando, é urgente, a gente não tem tempo, está para acabar, está chegando o fim. E esse fim é marcado pela obra redentora de Cristo. Porque Ele morreu, porque Ele entregou o seu sangue, a gente vive com um senso de urgência. A gente vive com um senso de um coração que queima em direção a essa redenção. Vivemos com um senso de urgência, não pelo nosso trabalho, não pelo nosso estudo, não para conquistar e receber coisas. Vivemos com um senso de urgência pela redenção e pela manifestação da redenção que há em Deus, da obra que há perfeita em Cristo. Porque Ele iniciou essa obra escatológica, Ele marcou o tempo presente pela redenção. Por quê? Ele diz: para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ele veio aniquilar o pecado. Aniquilar o pecado. Irmãos, o pecado ainda está aí, até onde me consta. Quando alguém me diz: olha, se eu te disser que os Estados Unidos aniquilou o Irã, rapaz, mandou uma bomba lá, papocou tudo. Eu espero que quando olhar o mapa, vai estar alguma coisa diferente. Mas o país está lá. Quando a gente lê que ele veio para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, rapaz, eu olho na minha vida, se eu olhar 15 minutos para trás, eu acho que está errado isso aqui. Se você olhar para o seu coração agora, você acha que está errado isso aqui. Como é que o pecado foi aniquilado? Alguns vão interpretar que significa que não existe mais pecado. E que agora nós podemos fazer o que nós quisermos. O pecado foi aniquilado, então liberou geral. Não tem mais pecado, foi aniquilado, acabou. Mas isso não é nem um pouco coerente com o resto do texto bíblico. A gente não pode acreditar também, pela experiência tátil e pelo resto dos textos bíblicos, que isso significa que a gente não peca mais. Que uma vez que recebemos a redenção, então nunca mais pecamos, encontramos um nível de perfeição. 1 João diz que aquele que diz que não peca está mentindo. Nós ainda pecamos, a gente encontra isso em nossa vida. Como é que ele aniquilou o pecado? E o que a gente pode interpretar que ele aniquilou justamente o efeito do pecado em nos condenar. A condenação do pecado foi aniquilada. A condenação que o pecado traria sobre nós não mais existe. Ele aniquilou. Imagina a guerra, imagina quando um inimigo, uma superpotência, aniquila outra superpotência. Ele veio e ele destruiu, ele abalou as bases, ele acabou com todo o efeito que o pecado teria sobre nós. A redenção em Cristo Jesus é a aniquilação do pecado sobre nossas vidas. O pecado não mais nos define, o pecado não mais diz quem nós somos, o pecado não mais manifesta a história desse mundo. Esse mundo agora é marcado por uma obra presente e consumada de redenção
que está disponível a qualquer um que beba dessa água, que coma desse pão, qualquer um agora que projete o seu coração nessa obra perfeita. O que o mundo é? O mundo agora está no fim das coisas. O mundo agora só resta a esse mundo correr a esse Cristo. Isso não foi de graça, meu irmão. É de graça para nós. Os liberais dizem que não há almoço grátis. Sempre alguém está pagando por alguma coisa. Sempre alguém está te dando alguma coisa. Nós recebemos de graça. Nós recebemos por graça. A salvação nos é entregue e não custa nada a nós. Mas custou algo para alguém. Custou a Cristo Jesus. Para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O efeito do pecado sobre nós foi aniquilado. Nossa conta na bodega, a caderneta, foi cortada, foi amarrada no rabo do jumento. Porque Jesus morreu. Porque ele entregou o seu sangue. Porque ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Porque ele se deu. Não foi de graça. É por graça. Recebemos de graça. Não pagamos nada por isso, mas alguém pagou. Você recebeu de graça, mas foi caro para alguém. A aplicação na sua vida, não teve nada que você tivesse que pagar. Mas, irmão, quão caro é o preço. Quão caro foi o preço da manifestação na história, da redenção que há em Cristo Jesus. Mas, em terceiro lugar, Jesus se manifesta no futuro. E ele é o Redentor eternamente. A gente vê no verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Ele faz aqui uma analogia então, ele vai trazer um dado, que ele vai usar como um dado comum para criar uma relação com Jesus. Ele diz que o homem morre uma vez só, e por isso ele é julgado, é o nosso destino, todos nós morreremos, né, uma vez só, não existe segunda morte nessa vida física, a menos que você tenha sido ressuscitado de forma sobrenatural, como Lázaro e outras figuras do Novo Testamento. Você não vai morrer duas vezes, o homem está destinado a morrer uma vez e vir, depois disso, o juízo. Né? Doutrinas de reencarnação não entendem isso, doutrinas espíritas não entendem isso, muitos acreditam que o homem então morre e volta várias vezes, mas o texto vai dizer que não, nossa vida e morte se dá uma vez só, o homem morre uma vez, então o homem é julgado por Deus, acabou, não é uma história cíclica, não é uma reencarnação, é um negócio linear, morreu, julgado, e então vai para aquilo que é digno do seu juízo. O homem morre uma vez, e então ele é julgado por Deus. É interessante o fato do autor aos Hebreus trazer essa ideia de juízo falando de redenção. Porque é muito comum nós aplicarmos a doutrina da redenção de uma forma que nós esqueçamos que há um juízo eterno e que nós prestamos conta diante de Deus. Há um documento famoso na cultura judaica chamado Targum. O Targum, ele basicamente traduz, comenta e parafraseia todo o texto do Antigo Testamento em aramaico. Não é um texto bíblico, mas ele é um comentário do texto bíblico muito famoso entre os judeus. E existe uma fala inventada de Caim, claramente inventada, não é bíblica, mas que é usada para ilustrar a postura de Caim, não é? Caim ali representando toda a humanidade, como Caim dizendo que não há julgamento, e não há juiz, não há outro mundo, e não há boa recompensa aos justos, não há retribuição exigida dos ímpios. Claro que a gente não tem nenhum registro de Caim realmente dizendo isso, mas isso ecoa da boca de qualquer um que viva a sua vida longe das palavras de redenção. Há um juízo futuro para todos nós. Todos nós receberemos do juízo, seja para a nossa salvação ou para a nossa condenação. O homem morre uma vez, vem depois disso o juízo. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Então, assim como o homem vive uma vez, morre uma vez, e então tem o juízo, Jesus virá apenas mais uma vez para manifestar a sua obra. Irmãos, para onde o mundo está indo? Qual é o destino futuro? Aqui ele diz que é o retorno de Jesus. Então, ele virá, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, não para morrer de novo na cruz. Lembre-se, se você lembrar de Hebreus 6, você lembra que ele vai dizer que Jesus não vai voltar de novo para morrer de novo? Não dá para esperar que ele volte para sacrificar uma segunda vez, e por isso não faz sentido voltar ao judaísmo,
porque é esperar um novo Messias, o Messias já veio com o Padre, não dá para achar outro. E ele diz, olha, ele vai voltar uma segunda vez, mas não vem para morrer na cruz de novo. Ele vem para salvar aqueles que esperam por ele. Irmãos, para onde o mundo está indo? Qual é o nosso destino? Para onde nós vamos? Os homens têm as suas utopias, as suas visões de futuro. Os antigos gregos acreditavam numa história circular, onde a gente vinha de uma coisa e encerrava em outra, e o mundo veio do fogo e acabava no fogo. Então a gente começou em algo e vai terminar de novo, e o mundo vai estar nesse eterno retorno, nesse eterno recomeço, através das matérias, da água, do ar, dos elementos. Os homens criam as suas utopias como utopias políticas, como se houvesse a possibilidade de uma manifestação política transformar quem é o ser humano. E que agora, se nós vencermos as barreiras do capitalismo e encontrarmos um mundo onde os meios de produção pertencem a todos, não haverá mais trabalho, não haverá mais exploração, não haverá mais capital, haverá apenas o reino da liberdade, abandonaremos o reino da necessidade. Então viveremos como pessoas que não têm mais a inveja, que não têm mais doença, os corpos serão mais viris, porque todo o nosso mal vem por causa da exploração. Existem muitas utopias econômicas, existem utopias biológicas e transhumanistas, onde o homem pode, através do aperfeiçoamento genético, vencer a morte, vencer a doença e vencer tudo. Os homens podem encontrar utopias tecnológicas, onde o avanço da tecnologia vai fazer com que a gente possa, então, transcender como humanidade para algo além disso, mas o mundo não está indo para isso. O destino da história não é o destino da democracia liberal, como escreveu Fukuyama em O Fim da História e o Último Homem. Não é o destino de um comunismo ou de uma liberdade total. Não é o destino das criogenias ou do transhumanismo. O destino da história é o destino do retorno de Jesus. É o destino de um Cristo que volta e então manifesta a sua obra de forma plena. A história do mundo é a história da redenção, não é a história da luta de classes, é a história da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Ele se entregou na primeira vinda para tirar os nossos pecados. Ele vai se manifestar numa segunda vinda, não apenas para se sacrificar, e virá uma segunda vinda para então salvar. Perceba que aquele primeiro sacrifício não é reforçado ou revogado. Ele não vai ter que se sacrificar de novo, ele não vai ter que se dar de novo, ele não vai ter que explicar tudo de novo, como canta Roberto Carlos. Ele vai vir de uma vez por todas, naquela mesma obra, baseado naquela mesma obra de redenção. Aquela primeira entrega de Jesus é a entrega que manifesta a sua obra perfeita. Ele se entregou na primeira vez para tirar o pecado de muitos. Não foi por poucos, não foi por todos, como dizem os universalistas, como se todos os homens fossem ser salvos, mas ele veio para entregar a sua vida por muitos, por uma quantidade de pessoas tão imensa que é incontável, por todo aquele que se entrega a esse sacrifício. Aquele sacrifício valerá. Aquele sacrifício não será revogado. E é naquele sacrifício que nós depositamos a nossa esperança. Ele voltará uma segunda vez para salvar o que esperam por ele. Para salvar quem espera. Irmão, você já é salvo? Se você já é salvo, entenda, a sua salvação vai se concretizar de forma mais profunda nele. A salvação que nós recebemos já é manifesta, mas a salvação que nós recebemos será consumada de forma plena nele. Você, às vezes, olha para a sua vida e as coisas, às vezes, não parecem ser aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que você é justificado, mas você não se sente justo. A Bíblia diz que você é santificado, mas você não se sente santo. A Bíblia diz que você é filho, mas você se sente órfão. A Bíblia diz muitas coisas maravilhosas a seu respeito. Mas você olha para a sua vida, para a sua rotina, para o modo como você vê os seus sentimentos no seu interior, e nada parece muito coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. E a verdade é porque ainda vivemos em um tempo em que a salvação que nos é prometida há de ser manifesta de forma plena e completa. Nós ainda estamos à sombra, lembra disso? Nós ainda estamos no esboço, esperando a manifestação completa daquilo que está por vir, onde nós finalmente seremos quem somos, onde nós finalmente seremos aquilo que Jesus morreu para que fôssemos, onde agora não será mais invisível, onde não será mais fé, mas será a manifestação plena, completa e palpável da obra da redenção. Ele vem nos salvar
nos salvar de nós mesmos, nos salvar de Satanás, nos salvar dos pecados, nos salvar da ira de Deus. Ele virá para manifestar essa salvação de forma plena. Salvação que já está disponível, salvação da qual já desfrutamos, mas que ainda esperamos de forma total. Irmãos, eu preciso desesperadamente ser salvo. Eu tenho certeza que você precisa desesperadamente de salvação. Ainda que você já seja crente, nós ainda não somos quem somos de verdade. Ainda não se manifestou a completude daquela obra perfeita de Cristo Jesus. E nós esperamos, nós estamos ansiosos, nós choramos, nós sofremos, nós gememos, nós temos um senso de urgência para que se manifeste na terra plenamente a obra perfeita de Cristo Jesus. Qual é a tua espera nessa vida? Qual é a tua ansiedade? É para arrumar um namorado? É para casar? É para conseguir comprar a casa que você está esperando na planta? É para conseguir o carro que você financiou e tentar terminar de pagar? É para terminar a faculdade? É para ter os filhos? É para criar os filhos? Qual é a tua esperança? Onde é que tu depositou o sentido da tua história? Onde é que você depositou o sentido do universo? Irmãos, o sentido de tudo é a concretização perfeita da obra da redenção em Cristo Jesus. Que, meus irmãos, é tudo sobre Ele. É tudo acerca dessa redenção. A gente costuma dizer, faça da salvação em Jesus o centro da sua vida. Mas, meus irmãos, nós não percebemos que a salvação em Jesus é o centro de massa da própria realidade. É o olho do furacão da existência. As estrelas brilham o nome dele, as galáxias tremem diante de sua salvação, os anjos louvam o Redentor para sempre, os elétrons carregam a energia do átomo pela salvação que há em Cristo. Crianças nascem, nebulosas se formam, vacas ruminam, o vento sopra, as placas tectônicas se movem, os corações bombeiam sangue, a luz viaja pelo universo, tudo pela redenção que há em Cristo Jesus, desde sempre, agora e para sempre. Tudo existe por causa dele. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Você fez dessa história a história da sua vida? Você fez dessa história quem você é? Essa é a tua história. Você se vê dentro dessa grande história da redenção? Ou você ainda se vê perdido no mundo? Ou você acha que você é só uma pessoa que nasceu, cresceu, casou, vem para a igreja, trabalha, junta o dinheirinho na conta bancária, vai ter uns filhos, vai ficar velho, e é isso aí. É essa vida, sabe? Que a gente vive. Comum, sacal, banal. Você entendeu que você está dentro de uma história que não teve início, que antes de existir tempo, que acima do passar dos dias, na eternidade passada, já era manifesta na redenção de Cristo. Uma história que, quando tocou na realidade, deu início ao fim de todas as coisas. Uma história que é a consumação do fim do tempo. Uma manifestação do fim de todas as coisas na redenção plena que há em Cristo. Essa é a tua história. É assim que você olha para o passado? Ou o que te define a partir do passado ainda são os traumas da tua infância, os maus tratos da juventude, as más experiências de igreja, os sofrimentos ministeriais, os erros que você cometeu, que cometeram contra você? Ou você não se vê como nada além dos seus pecados? Eu sou um adúltero, eu sou um bêbado, eu sou um viciado, eu sou um mentiroso, eu sou um tolo. E sua vida é definida por todas as coisas que você fez ou recebeu na vida passada. O tempo presente define quem você é. A vida que você vive, o salário que você ganha, o carro que você dirige, a casa que você mora, as marcas de roupa que você veste, o número de filhos que você conseguiu ter. O teu futuro te define, baseado nas perspectivas que você tem, de quantas coisas vai conquistar, de quem você vai ser. E você olha para frente com alguma esperança, mas em esperanças mundanas. Não mundanas de pecaminosas, mundanas de terrenas. Sabe? Minha esperança, minha alegria, eu me movo, acordo de manhã, porque eu ainda vou conseguir comprar minha casinha. Porque ainda vou conseguir me aposentar.
que eu ainda vou conseguir ter uma família, pastor. As coisas boas que existem à nossa volta não podem nunca substituir o fato de que quem eu sou é baseado na redenção que eu recebi de Cristo Jesus. De que de onde eu vim é baseado naquela obra perfeita que desde a eternidade se manifesta por mim. Que para onde eu vou é nesse recebimento pleno da obra perfeita de redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lemos em Hebreus 13, 8. Ele sempre foi o Redentor. Ele é o Redentor. Ele sempre será o Redentor. Porque ele veio manifestar a sua vontade. Ele veio dar a sua graça. E nele convergiu tudo. E nele convergiu tudo nessa plenitude dos tempos, tanto no céu como na terra. Irmãos, a história da redenção é o centro da pregação cristã. A história da redenção é o centro da nossa identidade como pessoas nesse mundo caído. A história da redenção é o que nos livra da loucura. A história da redenção é o que nos livra de nós mesmos. A história da redenção é o que nos impede de sermos tragados pelas nossas próprias incapacidades. Porque se você deixar-se definir pelas coisas que você viveu, pelas experiências que você vive, pelas perspectivas intramundanas de futuro, você perdeu, você fracassou. Satanás já venceu. Você não precisa ir para a cachaça. Você não precisa largar a esposa. Você não tem que arrumar outra mulher. Você não tem que roubar o dia da igreja. Você só precisa acreditar que o que tem é isso aqui. Você só precisa acreditar que o que você é essa vida. E esquecer que nós estamos dentro de uma história cósmica. Você, com seu nome, com sua vida, você que está me ouvindo, pensa em você mesmo, você. Diria o nome de cada um de vocês se não fossem 200. Diria um por um, você. Você está dentro de uma história que teve início na eternidade passada e que continua até sempre. Que iniciou antes de haver tempo e vai continuar quando transcendermos o tempo. A sua vida tem que ser vivida a partir dos olhos daquilo que nós alcançamos na redenção de Cristo Jesus. Isso dá sentido. Isso dá valor. Isso dá razão. Isso dá esperança. Agostinho dizia que pouco te ama quem ama as mesmas coisas que você sem ser por causa de você. Nós muitas vezes amamos as coisas que Deus nos dá, mas amamos não por causa de Deus. Mas amamos não por causa das grandezas das obras da redenção. Meus irmãos, eu quero que vocês amem as coisas da fé. Quero que vocês amem a igreja, quero que vocês amem pregação, livros teológicos, quero que vocês amem santidade. Mas acima de tudo, eu quero que vocês amem onde isso está localizado. Onde é que isso se manifesta? Você não está em uma história de se tornar um médico. Você não está na história de se tornar um dentista, de se tornar um engenheiro, de se tornar um advogado. Você não está na história de se tornar uma esposa, de se tornar um marido, de se tornar um pai. Você não está na história de se tornar um motorista de um carro melhor, de se tornar o dono de uma casa maior. Você está na história de um Deus que alcança o seu povo desde sempre e para sempre. E essa é uma história, meus irmãos, que faz nossa vida valer a pena. Você já faz parte dessa história? Você se enxerga nessa história? Você já entregou a sua vida para essa história? Você já deu valor e significado para a sua existência nessa história de redenção que há em Cristo Jesus? Talvez seja uma hora para você que nos visita há tanto tempo e não fez um compromisso sério com Cristo Jesus, de fazer um compromisso com Ele hoje, de se colocar nessa história, de dizer eu quero participar de algo muito maior do que as coisinhas dessa vida, onde tudo é lixo, onde carro é lixo, onde dinheiro é lixo, onde sucesso é lixo, onde fama é lixo, onde nada vale a pena, onde a única alegria verdadeira está na obra completa e consumada desde sempre e para sempre. Esse é um momento para você falar com Jesus. Talvez você seja cristão, talvez você venha à igreja há muito tempo, você tenha feito um compromisso com Jesus, mas você esquece dessa história. Você esquece de se colocar dentro dessa eternidade, você ainda se vê como um homem quebrando pedra e não como alguém construindo a grande e eterna catedral de Deus. Talvez seja o momento de você reavaliar suas motivações, reavaliar suas prioridades, reavaliar as razões pelas quais você faz as coisas que você faz. Então mudar o foco e o centro de massa da tua vida e colocar a tua existência depositada em uma obra plena e perfeita de redenção. Hoje, ontem, amanhã e para sempre.